Antes de começarmos este vídeo, gostaria de fazer um comunicado importante. Todo o conteúdo que você verá a seguir foi criado por um sistema de inteligência artificial chamado OpenAI. Isso significa que todo o conteúdo foi gerado automaticamente com base em um conjunto de dados e algoritmos, sem a intervenção humana direta. Espero que você aproveite o conteúdo e valorize a criatividade e a tecnologia por trás deste processo. Já imaginou como seria o mundo se os dinossauros nunca tivessem sido extintos? Será que nossa história seria diferente? Como seria a nossa relação com essas criaturas terríveis? Será que a humanidade ainda existiria? Neste vídeo, vamos explorar uma realidade alternativa que vai fazer você questionar tudo o que sabia sobre a história do nosso planeta. Vamos viajar no tempo para um mundo onde os dinossauros ainda habitavam a Terra, e ver como isso afetaria a vida de todos nós. Vamos mostrar como seria o mundo moderno com essas criaturas pré-históricas vivas e em grande número, e como nossa relação com a natureza seria completamente diferente. Então já se inscreva agora para não perder as realidades criadas pela inteligência artificial mais avançada do mundo. Imagine uma realidade alternativa em que os dinossauros nunca tivessem sido extintos. Neste cenário, a história da Terra seria completamente diferente, e nossa relação com essas criaturas seria muito diferente do que a nossa imaginação pode nos levar a acreditar. Há cerca de 250 milhões de anos, os dinossauros floresceram na Terra. Eles eram criaturas incríveis, com uma diversidade de espécies que iam desde pequenos pássaros até enormes animais terrestres. Durante sua existência, os dinossauros evoluíram e prosperaram em todos os continentes do planeta. No entanto, há cerca de 65 milhões de anos aconteceu algo que levou à extinção em massa dessas criaturas incríveis. Os pesquisadores acreditam que a causa da extinção dos dinossauros foi um evento catastrófico, um asteroide de cerca de 10 quilômetros de diâmetro que caiu na península de Yucatán, no México, criando uma cratera de impacto gigantesca. Esse impacto gerou uma onda de choque em grande escala, que causou terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas e incêndios em todo o mundo. Além disso, a poeira e os gases emitidos na atmosfera bloquearam a luz solar, causando um resfriamento global e uma mudança drástica no clima do planeta. Com o clima extremamente frio e escuro, a maioria das plantas morreram, levando à extinção dos herbívoros que as comiam. E por sua vez, a extinção dos herbívoros levou à extinção dos carnívoros, que se alimentavam deles, incluindo os dinossauros. Nessa realidade alternativa, as criaturas gigantes e ferozes que uma vez dominaram a Terra ainda estariam conosco. Eles evoluiriam e se adaptariam ao longo dos milhões de anos seguintes, e teríamos que aprender a conviver com eles. Imagine um mundo onde você pode acordar todas as manhãs com o som de rugidos dos dinossauros no lado de fora de sua casa. Para começar, a presença contínua dos dinossauros na Terra teria um impacto significativo no meio ambiente. Com sua grande variedade de espécies, os dinossauros dominariam muitas das áreas que agora são habitadas por animais modernos. Talvez não tenha havido mamíferos como hoje, ou os animais modernos tendo evoluído de maneira diferente para sobreviver nesse mundo com dinossauro. E os humanos? Será que ainda existiríamos? É difícil dizer com certeza, mas é possível que os dinossauros poderiam ter afetado a evolução da nossa espécie de maneira inesperada. Talvez, sem a necessidade de sobreviver de ameaças, como as dos dinossauros, os nossos ancestrais não teriam desenvolvido a inteligência e as habilidades necessárias para se defender de outras ameaças naturais. Talvez, com a presença dos dinossauros, a evolução humana teria sido completamente diferente, levando a uma espécie de seres humanos com habilidades físicas e mentais muito diferentes como medo constante, maior risco de lesões e morte, e principalmente a mudanças na dieta e estilo de vida. A dinâmica de caça e predação seria muito diferente da que conhecemos atualmente. Os dinossauros são animais muito maiores e mais poderosos do que qualquer outro animal terrestre existente atualmente, então isso afetaria diretamente a cadeia alimentar.
Algumas das espécies de animais que provavelmente seriam mais seguras, seriam aquelas que conseguem se esconder ou fugir rapidamente dos dinossauros, como pequenos roedores e aves que vivem em árvores. Além disso, animais que se alimentam principalmente de plantas também estariam em uma posição relativamente segura, já que os dinossauros herbívoros poderiam ser seus principais concorrentes por alimentos. No entanto, mesmo animais relativamente pequenos e rápidos, como os mamíferos, ainda poderiam estar em perigo se encontrassem um dinossauro faminto. E aqueles que têm presas, como tigres e leões, poderiam ter dificuldade em lidar com dinossauros maiores e mais fortes que eles. Alguns animais, como crocodilos e tubarões, que já existiram na época dos dinossauros, provavelmente terão menos dificuldade em lidar com dinossauros, já que estão bem adaptados para a caça e predação. Seria possível domesticar ou treinar dinossauros para trabalhar em tarefas específicas, assim como no filme Jurassic World? Como seria essa relação entre humanos e dinossauros? A possibilidade de domesticar dinossauros é um tema bastante interessante. Embora possa parecer criada, a domesticação de animais é um processo que tem sido realizado há milhares de anos, e ainda hoje novas espécies são incluídas na lista de animais domesticáveis. No entanto, com dinossauros, as coisas seriam muito diferentes. Primeiro, é importante lembrar que os dinossauros eram animais extremamente perigosos e agressivos, que possuíam uma força e habilidades físicas muito superiores às de qualquer animal que já domesticamos. Mesmo com todas as diferenças, não podemos descartar completamente a possibilidade de se treinar e domesticar dinossauros. Talvez a seleção artificial pudesse ser utilizada para criar uma subespécie de dinossauros menos agressiva e mais dóceis, capaz de conviver com os humanos de forma segura. No entanto, isso seria um processo muito longo e complexo, além de envolver muitos riscos e desafios. Em relação à interação entre humanos e dinossauros, também é difícil prever. É possível que, assim como acontece com animais de sobrevivência, os humanos puderam desenvolver uma relação de afeto e carinho pelos dinossauros e vice-versa. Mas, por outro lado, os dinossauros são animais selvagens imprevisíveis, e podem ser que, mesmo os dinossauros mais domesticados, poderia apresentar comportamentos agressivos e perigosos. Seria necessário um grande cuidado e treinamento para garantir a segurança tanto dos humanos quanto dos dinossauros. Se os dinossauros ainda existissem, eles provavelmente fariam um papel importante na cadeia alimentar e no equilíbrio ecológico. Os dinossauros carnívoros, como o Tiranossauro Rex e o Velociraptor, provavelmente caçariam outros animais, como mamíferos e aves, e seriam os principais predadores do ecossistema. Por outro lado, os dinossauros herbívoros, como o Triceratops e o Brachiosauro, se alimentaria de plantas e arbustos, ajudando a controlar o crescimento da vegetação. A presença dos dinossauros também poderia afetar a população de outros animais e plantas, já que eles poderiam alterar o ambiente ao seu redor. Por exemplo, os herbívoros poderiam reduzir a densidade de plantas em áreas onde se alimentam, enquanto os carnívoros poderiam afetar a população de outros animais, levando a mudanças na cadeia alimentar. No entanto, é importante lembrar que todas essas ideias são puramente especulativas, já que não podemos prever com precisão como seria a dinâmica ecológica de um mundo com dinossauros vivos. Seria necessário um grande esforço de pesquisa e experimentação para entender como esses animais afetariam o meio ambiente e outros seres vivos à sua volta. Seria possível desenvolver tecnologias e estratégias de defesa eficazes para proteger os humanos dos dinossauros perigosos? Seria uma tarefa difícil desenvolver tecnologias e estratégias de defesa eficazes contra dinossauros perigosos, especialmente considerando que os humanos não teriam experiência em lidar com essas criaturas. Provavelmente, haveria necessidade de uma grande pesquisa e desenvolvimento para a criação de equipamentos e técnicas de defesa adaptadas. Isso mudaria significativamente a forma como vivemos e nos relacionamos com o ambiente. As cidades e outras áreas urbanas poderiam ser projetadas para possíveis encontros com dinossauros. Além disso,
a presença de dinossauros teria um impacto significativo na agricultura e no uso da terra, já que eles poderiam causar grandes danos aos campos e pastagens. O desenvolvimento de tecnologias e estratégias de defesa eficazes também teria motivação para a economia global. As empresas que fabricam equipamentos de defesa tendo uma nova fonte de demanda, e novas mecânicas poderiam se desenvolver em torno da necessidade de lidar com dinossauros perigosos. No entanto, é importante lembrar que a presença de dinossauros não seria apenas uma ameaça. Eles também poderiam fornecer novas fontes de recursos, como carne, couro e outros produtos. A pesquisa sobre a relação entre humanos e dinossauros pode ajudar a descobrir como aproveitar esses recursos de forma sustentável e equilibrada, sem causar danos ao meio ambiente ou colocar a vida humana em risco. E como a existência de dinossauros afetaria nossas crenças e concepções sobre a origem da vida e a evolução das espécies? Seria possível que os dinossauros influenciassem a história humana de alguma forma que ainda não compreendemos? A existência contínua dos dinossauros certamente desafiaria muitas de nossas concepções atuais sobre a evolução e a história da vida na Terra. Por exemplo, a teoria da evolução, que é amplamente aceita pela comunidade científica, pode precisar ser revisada e adaptada para acomodar a existência contínua de dinossauros e suas confortáveis com outras espécies. Além disso, os dinossauros podem ter tido um impacto significativo na história humana, especialmente se conseguíssemos coexistir e interagir com eles. Talvez eles tenham influenciado nossa cultura, nossas crenças e até mesmo nossos avanços tecnológicos de maneiras que ainda não entendemos completamente. Em suma, a existência contínua dos dinossauros seria um evento monumental na história da vida na Terra e teria experiências profundas em muitos aspectos de nossas vidas. É fascinante imaginar como seria esse mundo alternativo. Será que ainda estaria vivendo em pequenas tribos, ou teríamos formado sociedades mais avançadas? Será que teríamos desenvolvido tecnologias mais sofisticadas como as que temos hoje? Ou talvez, ainda estaríamos lutando pela sobrevivência em um mundo dominado pelos dinossauros? Imaginar uma realidade em que os dinossauros ainda estivessem vivos, é realmente fascinante. Seria uma mistura de assombro e medo, com a emoção de testemunhar os animais que governaram a Terra há milhões de anos. A verdade é que não sabemos como seria essa realidade e quais os efeitos colaterais que enfrentaríamos. Mas sem dúvida, seria uma mudança significativa na nossa percepção de mundo e do nosso lugar nele. No final das contas, a história dos dinossauros e sua extinção é uma lembrança para mostrar como a vida na Terra é frágil e preciosa. E ao imaginar uma realidade alternativa em que os dinossauros ainda vivem, podemos nos lembrar da beleza e complexidade da natureza, e nossa responsabilidade em protegê-la. Agora me diz, e o que você achou dessa realidade? Comente aqui, e deixe suas sugestões para os próximos vídeos. E claro, não se esqueça de se inscrever e deixar seu gostei no vídeo, isso ajuda que mais pessoas possam viajar nessa realidade. Eu sou o Chris, e te vejo do outro lado.